Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. E Jael poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também é todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu e o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodeava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros.
e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-Sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser, e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Betbara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até Betbara e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Vamos orar? Senhor, mais uma vez queremos te agradecer por este dia, pela bênção de poder observar essa ordenança que o Senhor estabeleceu para o benefício das nossas almas, o dia do Senhor. E queremos te dar graças pela bênção de ter a tua palavra também para a nossa instrução. Pedimos a tua ajuda para considerá-la, que teu Espírito nos ajude a entendê-la, iluminando o nosso entendimento e também nos fazendo guardar aquilo que o Senhor deseja nos comunicar. E que a tua palavra seja útil para nós, naqueles momentos nos quais precisaremos de orientação e possamos lembrar daquilo que a tua palavra nos ensina. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, este é o capítulo de ouro da história de Gideão, conforme você tem no registro de Juízes. A história de Gideão, ela se divide em 3 partes. É o juiz que tem o maior espaço na descrição desses libertadores que você tem no próprio livro. E a primeira parte é a chamada a vocação de Gideão. A segunda parte, o livramento propriamente dito. E a terceira parte nós vamos ter a oportunidade de ver, que é o final triste, né? Um embaraço espiritual no qual Gideão se envolveu. Mas, para que a gente compreenda corretamente aquilo que nós temos nesse capítulo 7, quero fazer 2 observações. A primeira observação é que, reconhecidamente, esse é um relato desafiador e que exige daqueles que procuram entender o próprio relato uma boa dose de fé. Isso, indiscutivelmente. Nós podemos dizer que essa passagem de Juízes capítulo 7 é um dos textos que mais embaraçam os incrédulos, que fazem uma leitura racionalista do Antigo Testamento. Juntamente com a derrubada das muralhas de Jericó, a experiência do profeta Jonas no ventre do grande peixe, isso parece que fica engatado na garganta dos incrédulos, por uma simples razão. Os sinais extraordinários que marcam os milagres divinos sempre irão ofender as mentes racionalistas. Não tem como nós evitarmos esse tipo de coisa. E a saída que geralmente
esses racionalistas adotam, dizendo o seguinte: bem, nós temos aqui efeitos especiais, temos sinais extraordinários, mas isso aqui nada mais é do que enfeites literários que o próprio autor resolveu usar para que essa narrativa tivesse um colorido mais forte e se apresentasse para as pessoas da época como um relato mitológico. Paciência, não vamos conseguir resolver isso na cabeça dessas pessoas. Só uma mente crente pode aceitar que um grupo reduzido de 300 homens vai vencer uma batalha contra 135 mil soldados daquela coalizão entre midianitas, amalequitas e os povos do Oriente, conforme você tem aí no registro do capítulo 7. Agora, também não é honesto nós tentarmos emendar o texto dizendo que a cifra de milhares dos 135 mil, ela é simbólica, como se fosse um recurso literário do escritor para enfatizar a superioridade do poderio midianita. Não. Eram cerca de 135 mil mesmo adversários. Por outro lado, você deve ter observado na narrativa que as armas usadas por aqueles 300 homens são armas inusitadas. Cântaros, tochas e trombetas. Como é que um exército de apenas 300 pessoas vai vencer um outro de 135 mil armados até os dentes com tochas, cântaros e trombetas? Mas venceu. É o que nós temos aí, especialmente à luz daquilo que nós temos no versículo 22, que você deve ter prestado atenção. Quem provocou todo aquele efeito extraordinário que gerou uma confusão de homem contra homem, um pânico, um pavor desmedido, foi o próprio Senhor. E você tem aí, foi uma obra de Deus, compreendida somente por aqueles que acreditam no sobrenatural divino, que é o que você tem no versículo 22. A lição para nós é a seguinte: não é a quantidade de soldados e nem é a sofisticação das armas que garantem a vitória da igreja. O que garante a vitória da igreja é a certeza que a igreja deve ter de que Deus está naquela empreitada. Né? Se nós temos a garantia de que Deus está conosco, o mundo todo pode estar contra nós. Nós iremos lograr êxito. Esse é o diferencial da vitória que nós devemos almejar. Algo que seja objetivamente derivado da companhia de Deus conosco. Uma segunda observação é que o registro é instrutivo, é didático para nos oferecer estratégias espirituais que nós devemos usar na nossa caminhada cristã. O texto parece nos oferecer algumas lições com relação ao enfrentamento dos nossos dramas existenciais. Sabe por quê? Porque aqui neste capítulo você tem uma história maravilhosa que combina aquilo que muitas vezes nós não sabemos harmonizar como gostaríamos.
que é a soberania de Deus, né? A nossa confiança no poder extraordinário de Deus, mas também a responsabilidade humana, o compromisso que nós devemos ter em fazer aquilo que está dentro dos limites da nossa competência. Olha que coisa interessante. Você tem no texto o próprio Deus provocando um pânico no meio do arraial, fazendo com que aquele exército numeroso pudesse ser dizimado. Mas a batalha não termina aí. Não termina simplesmente com aquela intervenção incomum da parte de Deus, trazendo confusão sobre os adversários. Na parte final do capítulo, você vai ver Gideão reconvocando, inclusive aqueles que tinham sido originalmente dispensados por causa do dispositivo lá de Deuteronômio, que fazia com que os homens medrosos e tímidos deveriam ser colocados à parte. E até aqueles que se mostraram displicentes naquele teste ordinário de beber água no riacho. Eles foram reconvocados. Mais ainda, a tribo de Efraim foi chamada para ajudar naquele momento. Então você tem nesse capítulo uma combinação maravilhosa da intervenção milagrosa de Deus para resolver aquele problema, mas você tem também o concurso da responsabilidade humana, das providências que Gideão tomou para que a batalha tivesse o fim, né, com a libertação daquele jugo opressor. A combinação da soberania de Deus com a nossa responsabilidade nem sempre é simples. Mas esse texto nos faz pensar sobre isso, que nós devemos andar com duas pernas, né? A soberania de Deus de um lado e a responsabilidade humana de outro. Porque a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que essas duas verdades precisam não apenas ser acatadas por nós, mas precisamos colocar em prática tanto a nossa confiança no poder extraordinário de Deus, quanto o nosso empenho em fazer aquilo que está dentro dos limites da nossa competência. O texto se divide de forma simples. Você tem até o versículo 8, o foco do texto em Israel. Do verso 9 até o verso 18, você tem o escritor focando no líder, Gideão. E do verso 19 até o verso 25, você tem o escritor tratando da batalha propriamente dita, do conflito em si. E olhando para essa divisão, que parece ser uma divisão natural do texto, nós temos algumas lições que eu gostaria de enfatizar. A primeira lição é a seguinte, olhando para a igreja representada por Israel nessa ocasião. Todos têm a obrigação de estar disponíveis para Deus. Todos. A nossa responsabilidade é dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas Deus tem o direito de usar quem Ele quer. É o que nós aprendemos aí nesses 8 primeiros versos. Todo crente deve dizer, eis-me aqui, Senhor, é o que você tem no verso 1. E é admirável, nós podemos dizer assim, é um traço convincente da presença de Deus naquele empreendimento. O fato de Gideão conseguir juntar tantas pessoas, tantos homens daquelas tribos nortistas, um contingente significativo naqueles dias difíceis de escuridão espiritual. 32 mil pessoas ele consegue ajuntar. Nós não conseguimos precisar do local onde Gideão reúne todo esse pessoal da tribo de Manassés, de Asser, Zebulon e Naftali,
Mas, ao juntar tantos homens e ir para esse local determinado, Gideão demonstra a sua disposição para enfrentar aquele exército numeroso que vinha pilhar Israel. A bem da verdade, preste atenção, não foram os israelitas que declararam guerra contra os midianitas. Para ser rigoroso, na verdade, o que os israelitas fizeram sob a liderança de Gideão foi reagir, e uma reação justa diante daqueles inimigos que vinham pilhando Israel já por 7 anos, provocando um estrago significativo no meio daquelas tribos. E eles já estavam acampados no vale de Jezreel, você pode ver aí no capítulo 6, no verso 33. Deve ser lembrado que era o tempo das colheitas. Eles não estavam organizados daquela maneira para invadirem as terras israelitas sem segundas intenções. Eles estavam acampados ali porque era o tempo das colheitas, eles queriam saquear aquelas tribos que tinham tido a oportunidade de colher os seus grãos. Obviamente, o verso 14 do capítulo 7 demonstra que os midianitas sabiam muito bem da reação israelita, tanto é que eles mencionaram até o próprio capitão, Gideão, nas observações que fizeram. Agora, não resta a menor dúvida que eles estavam extremamente confiantes, por muitas razões. Eles tinham um contingente militar muito mais numeroso. Eles tinham conseguido êxito já por 7 anos, pilhando Israel, essas tribos, sucessivamente, sem enfrentar qualquer resistência. E ainda mais o texto faz questão de dizer que eles tinham uma arma de guerra um tanto estranha para nós, mas naquele contexto antigo, de extraordinária serventia, que era aquela multidão de camelos, como o próprio texto disse, se você prestou atenção. Camelos. Tinha uma serventia muito grande naquele momento de conflito. Mas nem todos estão preparados para serem usados por Deus. É o que você tem do verso 2 até o verso de número 8. Nesses versos você tem a redução drástica do exército israelita de 32 mil homens apenas para 300 homens. A gente precisa fazer algumas observações doutrinárias aqui. Primeira, o objetivo do texto é claramente dizer o seguinte: a força do povo de Deus não depende do tamanho do seu exército. Isso você tem ensinado em muitos e muitos outros textos das Escrituras. Eu apenas vou citar um. 1 Samuel capítulo 14, verso 6, quando Jonatas, naquela batalha contra os filisteus, que representavam um poderio militar muito superior ao poderio israelita, Jonatas disse o seguinte: nenhum impedimento há para Deus de livrar com muitos ou com poucos. Para Deus isso não faz diferença. A posição minoritária, desfavorável, aparentemente negativa em termos de quantidade, para Deus isso não faz qualquer diferença. Ele pode livrar com muitos ou com poucos. Ele tem todo o poder, como nós cantamos hoje pela manhã. Frequentemente,
Isso é enfatizado em todo o Antigo Testamento. Que números, simplesmente números em si mesmos, não são a garantia de êxito em nenhuma situação. É a presença do Senhor quem nos assegura a vitória, sendo Ele capaz de operar os seus milagres, mesmo contando apenas com um punhado de homens. Esse é o ensino corrente que você tem nas Escrituras. E eu pensei numa ilustração. Olha que coisa interessante. Se você fizer uma pesquisa para investigar a influência da igreja protestante, que era muito pequena em termos numéricos, a influência da igreja evangélica no Brasil, no início do século XX, no século passado, você vai chegar à conclusão de que como a igreja era influente. Um punhado de gente. Que coisa interessante. Um punhado de gente influenciando grandemente a nação no início do século XX. Agora nós temos uma multidão de professos. Que vergonha. A igreja hoje, lamentavelmente, influencia para o mal. Lamentavelmente. As teses mais reacionárias são defendidas pela igreja hoje. Para nossa vergonha. Muitos escândalos envolvendo pessoas que professam a fé cristã. Hoje nós temos, segundo as estatísticas, 25% da população brasileira professa a fé cristã. Olha que coisa interessante. Isso dá cerca de aproximadamente 40 milhões de pessoas que professam a fé cristã. Aí eu li essa semana traficantes evangélicos que mandaram acabar com o terreiro. Quebra o terreiro. São evangélicos. Não estou entendendo mesmo. Traficantes evangélicos que mandaram destruir o terreiro. Olha lá, onde nós chegamos? Que tristeza. Não são os números, parece ser a qualidade da fé. E que hoje nós, lamentavelmente, estamos devendo em termos de qualidade da fé. Segundo, a razão última para Deus impor aquela redução drástica, o texto diz com clareza, foi para evitar que Israel pecasse por orgulho. Israel poderia dizer, olha, nós vencemos pela força do nosso braço. Ainda que fosse 32 mil contra 135 mil. Mas Deus disse, olha, para que isso não aconteça, vamos reduzir drasticamente o contingente. Isso porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. A glória deve ser creditada exclusivamente ao Senhor. E é interessante que a gente pode imaginar quão fácil seria para homens carnais desenvolverem uma espécie de crédito diante de uma batalha que antecipadamente foi declarada como sendo um empreendimento que iria lograr êxito. Era como você comprar um bilhete premiado, né? Antes do sorteio. Olha, o bilhete aqui é premiado, e aquele que pode garantir que o bilhete é premiado é aquele que é onisciente e conhece todas as coisas. Então,
Isso poderia ser um estímulo enorme para a natureza carnal daqueles israelitas, de dizerem o seguinte: opa, então se tem uma batalha cujo êxito é garantido, vamos nos meter, para que possamos derivar uma espécie de benefício para o nosso orgulho. Deus sabe de todas as coisas e resolveu então cortar. A terceira coisa é que nem todos estavam preparados para enfrentar aquela batalha espiritual. E você deve ter percebido na leitura do texto que a redução se dá em 2 momentos. O primeiro momento é simplesmente a aplicação da lei de Deuteronômio capítulo 20, verso 8. Aqueles que forem tímidos e medrosos deveriam ser colocados de lado no meio de um exército, porque isso iria trazer um abatimento no ânimo da tropa. Parece ser alguma coisa perfeitamente compreensível. Gideão, então, aplicou esse dispositivo da lei. E 2/3 do contingente foi colocado de lado. Voltaram para casa cerca de 22.000, confirmando que não estavam possuídos daquela confiança necessária para enfrentar aquele conflito. A segunda razão é de natureza prática. Um teste simples para aferir o espírito de prontidão de cada israelita. Um detalhe interessante, né? E a senha era clara. Eles deveriam beber água lá do ribeiro. E aqueles que se ajoelhassem para beber água, era a prova simples de que estavam descuidados, porque o soldado não deveria se ajoelhar para beber água e perder de vista o inimigo, o adversário que poderia atacá-lo de forma inesperada. Aqueles que estavam atentos simplesmente levaram a mão e trouxeram até a boca, ou seja, permaneceram de prontidão, ou seja, estavam numa atitude de vigilância, habilitados até para receber uma ordem às pressas do próprio comandante. Então, esses que se ajoelharam para beber foram colocados de lado. Na verdade, irmãos, com esses 2 procedimentos, o exército de Israel foi reduzido a menos de 1%. Precisamente 0,93%. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse Gideão, você não ficaria assustado? Ele deve ter ficado assustado. Ele permaneceu apenas com 300 homens, contemplando uma multidão naquele vale lá de Jezreel. Mas, irmãos, é melhor com poucos homens, mas com Deus, do que com uma multidão sem a companhia divina. Gideão vai experimentar na prática isso. É melhor ter a companhia de Deus do que ter o mundo todo a nosso favor. Cumpre-se aquilo que você tem lá em Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu fazer algumas perguntas para você aqui, antes de continuar. Você conhece alguém que tem dificuldades para lidar com milagres? Que todas as vezes que pensa em ações extraordinárias, sobrenaturais, procura achar uma maneira de racionalizar o sobrenatural divino. Sabe como é que se chama o nome disso? Descrença. Descrença. Tentar racionalizar o sobrenatural divino é descrença. Deus age de forma sobrenatural e continua agindo. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para sempre. Ele não mudou os seus atributos. Ele continua
fazendo as suas intervenções incomuns. Preste atenção numa coisa: milagres não são ações naturais desconhecidas. Varra esse conceito da sua cabeça. Milagres são operações rigorosamente sobrenaturais, produzidas pelo poder de Deus. E nós precisamos acreditar que Deus continua agindo dessa maneira. Ele é o mesmo Deus. Segunda coisa, a sua confiança no poder de Deus lhe faz trabalhar mais dedicadamente. Porque, olha, presta atenção nisso. E aqui você tem um paradoxo. Quanto mais confiança você demonstrar em relação ao poder de Deus, mais você vai cumprir as suas responsabilidades, dentro, obviamente, dos limites da sua competência. Você não vai poder fazer mais daquilo que está dentro dos limites daquilo que você pode fazer. Quem aqui tem sentido o chamado de Deus para uma maior consagração? Que parece ser o tópico interessante desse capítulo 7. Você já se sentiu alguma vez ofendido por deixar de ser usado por Deus em virtude da falta de alguma espécie de qualificação? Aqueles israelitas que foram colocados de lado por causa da timidez, ou do espírito temeroso, ou da falta de prontidão, devem ter sentido no coração uma certa pontada, não é? Irmãos, a segunda lição do capítulo é essa daqui, ó. Vamos olhar para o comandante, o líder. Qualquer que seja o servo de Deus, por mais habilitado que ele seja, todos os homens carecem de encorajamento para se tornarem líderes que inspirem confiança. Esse texto é maravilhoso ao ensinar essa verdade. Gideão, nos capítulos anteriores, você deve lembrar, ele já tinha recebido inúmeras autenticações a favor da vontade de Deus para usá-lo como líder, como comandante naquele momento difícil, envolvendo o saque daquelas tribos já por 7 anos. E apesar de todas aquelas autenticações, e Deus sabia muito bem, Gideão carecia ainda de ser encorajado. E ele recebe encorajamento. Aquela noite, quando houve aquela redução drástica do seu contingente militar para 300 homens, aquela noite deve certamente ter produzido um profundo abatimento natural no coração daquele homem que, pela história que nós temos no livro de Juízes, não era um homem tão entusiasmado assim, com uma personalidade tão exuberante. Parece que ele era um homem retraído. E agora tinha sido colocado naquela posição de liderança para que pudesse pôr fim àquela situação vexatória por que passavam aquelas tribos. Antes que Gideão pedisse mais uma confirmação de que Deus iria entregar os midianitas nas suas mãos, Deus então ofereceu para ele um encorajamento. Conquanto
ele contasse com a garantia da vitória dada pelo próprio Senhor, ainda assim a gente deve imaginar que aquele homem era de carne e osso. Ele já havia sido extraordinariamente ungido, né? O Espírito do Senhor veio sobre ele, é o que nós temos nos capítulos anteriores, mas ele era um homem comum, não tinha sido transformado num semideus, nem num super-homem. Assim sendo, veja o verso 11 do capítulo 7. Usando a linguagem do próprio texto, aquele homem precisava ter as suas mãos fortalecidas. É o que diz o verso 11. E preste atenção nisso. Deus sabia que ele precisava de encorajamento mais do que ele próprio. E Deus vai fazer isso. A cena do verso 12 é aterradora. Olhe lá, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Já imaginaram um homem agora com um exército reduzido, observando aquele quadro dos adversários que estavam acampados contra Israel? Irmãos, o modo escolhido por Deus para encorajar o seu servo é surpreendente. Ele deve descer ao arraial apenas com o seu fiel escudeiro, de nome Pura. E, preste atenção nisso, obedecer a esta instrução da parte do próprio Deus já era um passo de fé. Ele vai inspecionar o arraial inimigo sem ser notado. E lá, Gideão vai ouvir um sonho e também a interpretação do sonho. E tanto o sonho como a sua interpretação eram favoráveis a Israel, garantindo que os israelitas iriam ter êxito. O pão de cevada era consumido pelos menos favorecidos e simbolizava a situação de Israel. E a tenda do comandante é uma alusão ao arraial dos midianitas. Irmãos, quando Deus age a nosso favor, quando Ele empresta a sua companhia aos nossos empreendimentos, nós precisamos concluir que se Deus está conosco, nós vamos ter êxito naquilo que nós estamos pretendendo. Essa é a única forma de nós avaliarmos se teremos êxito ou não naquilo que desejamos empreender com a ajuda de Deus, se Ele está de fato nos ajudando. Agora, depois que esse homem é encorajado, ele vai transmitir confiança para os seus próprios liderados. Naquelas circunstâncias altamente desfavoráveis, é compreensível notar que a principal virtude que aquele homem escolhido e divinamente encorajado transmite para os seus liderados não pode ser outra, que é a fé. Não era uma graça natural, não podemos dizer isso, mas um dom espiritual, fortalecido agora pela experiência inusitada que Deus permite que Gideão tivesse ali na visita ao arraial dos midianitas. Com gratidão no coração por este sinal encorajador, você prestou atenção na primeira coisa que Gideão faz? Veja aí, no verso de número 15. Ele adorou. Essa é a sua reação. Ele adora aquele que reconhecidamente o estava tratando com tanta generosidade. Adorou. Bem, depois que ele é fortalecido na fé, ele então vai tomar as providências que lhe cabiam.
Primeira, ele vai exortar o povo a confiar na palavra do Senhor. Se Gideão era um tanto retraído no seu temperamento, ele vai se mostrar agora como um homem extremamente entusiasta para provocar bom ânimo naquela tropa tão reduzida de 300 homens. Segunda coisa que você pode observar, ele não diz simplesmente vamos lá, não. Está dentro dos limites da sua responsabilidade traçar estratégia. Olha, Deus nos prometeu vencer e agora vamos de qualquer jeito. Não. Ele traça uma estratégia, divide o pequeno grupo em 3 companhias, equipa, é bem verdade, com armas inusitadas, trombetas, cântaros e tochas, aquele pequeno grupo. Era o que ele poderia lançar mão. Ele orienta o povo a seguir a sua própria conduta. Vocês não vão de qualquer maneira, vocês vão esperar que eu dê o alarme. E por último, ele vai instruir todos aqueles homens a gritar, a pronunciar um mesmo brado, que não tem nenhum elemento mágico envolvido aqui. Não são palavras com algum poder inerente. Era simplesmente a senha para que o exército avançasse pelo Senhor e por Gideão. É interessante, irmãos, notar que depois dessas orientações recebidas, possivelmente da parte de Deus, Gideão lidera aquele pequeno grupo que se mostra disposto a obedecê-lo em todas aquelas prescrições. Esse é um detalhe também muito interessante, porque você tem não apenas Gideão sendo mostrado como um homem extremamente responsável, mas você tem também os liderados se mostrando extremamente obedientes àquelas orientações da parte de Deus, possivelmente recebidas através de alguma comunicação especial. Fica estampado, irmãos, através dessa história, que as armas de combate da igreja não são carnais. A igreja não prevalece no meio de um mundo hostil, incrédulo, ímpio, usando armas carnais. A igreja vence quando ela adota armas espirituais. Você tem, então, a vitória do povo de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos aí, do verso 19 até o verso 25, Deus opera milagres a favor do seu povo. Ele mexe com o extraordinário, mas também a igreja precisa batalhar com as suas próprias mãos. Aí você tem uma lição muito importante do ponto de vista da teologia bíblica. A soberania de Deus com responsabilidade humana. 2 verdades que você tem nas Escrituras. Deus opera um milagre maravilhoso no meio daquelas circunstâncias. Um milagre a favor da igreja. Gideão executa com precisão todos os detalhes daquela operação militar. Ele escolhe a melhor hora da noite, a princípio da vigília média, que reconhecidamente é uma maneira incomum de você contar o tempo numa noite. Geralmente o judeu dividia a noite em 4 vigílias. E aqui você tem a vigília média, ou seja, a noite sendo dividida em 3 partes. Mas o que a gente pode deduzir daí é que Gideão decidiu atacar o arraial inimigo
depois das 22 horas da noite, quando todo o povo já estava recolhido. O barulho provocado pelos gritos, o efeito visual das tochas, a impressão de um ataque vindo de várias direções, possivelmente deve ter causado um pânico no meio daqueles animais que já estavam descansando, de tal sorte que os midianitas, possivelmente sonados, entraram em pânico. Mas, mesmo que a gente considere todos esses elementos naturais que possam contribuir para toda aquela confusão, veja aí o verso de número 22. Escolheu a melhor hora, onde havia mais escuridão, onde os animais estavam já recolhidos. Os midianitas, possivelmente sonados, todos aqueles ingredientes naturais juntos, não nos dão a explicação última do êxito que nós temos descrito aqui neste capítulo. A vitória mesmo foi uma operação extraordinária, divina, conforme você tem no verso 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Aí está a explicação. Deus pode fazer isso? Pode. Ele é Senhor de todas as coisas. Deve ser notado que os israelitas permaneceram parados ao redor do arraial, veja o verso 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir, mediante aquela operação divina. Irmãos, os verbos neste versículo descrevem vividamente o processo de pânico que se abateu sobre aqueles adversários de Israel. Saltaram alarmados, emitindo altos brados de pavor, fugindo precipitadamente, dando um contra o outro no meio daquela confusão. A história bíblica nos mostra alguns episódios de natureza semelhante, quando Deus trouxe uma espécie de confusão no meio do próprio arraial inimigo. Não é, portanto, uma operação aqui exclusiva, única na história bíblica. Você tem outros episódios na história israelita com relação a isso. Agora, se Deus opera uma confusão para fazer com que aquele exército seja dizimado, preste atenção, a batalha não termina aí. Você vai ver a igreja, Israel, agora, dando continuidade ao conflito que precisava levar adiante para consumar definitivamente o livramento daquele jugo opressor. Agora era a hora de lutar com as próprias mãos, obviamente com a ajuda do Senhor. Mas depois que Deus provocou aquele pânico, a guerra ainda iria continuar. A batalha ainda iria se estender por algum tempo. E é diante dessa nova realidade que Gideão faz duas convocações. Olha aí no verso 23 e 24. E cada uma dessas convocações com uma característica distinta. Você deve perceber que os medrosos são novamente convocados. Olha que coisa interessante. O próprio Senhor dá uma nova chance àqueles homens que foram colocados de lado por causa do dispositivo da lei, a fim de empregá-los novamente no seu serviço. Irmãos, que detalhe maravilhoso. Os que inicialmente haviam ficado com medo, ter-se-iam enchido de coragem
ao ouvirem sobre o sucesso de Gideão, sendo provável que a maior parte dos soldados deste exército aumentado veio daqueles que inicialmente tinham sido colocados de lado, por causa do medo, por causa do temperamento tímido. Aqueles que se mostraram descuidados teriam agora a oportunidade de agir com vigilância. Perceberam bem isso? Acima de tudo, olha lá, se havia qualquer raiz de orgulho naqueles israelitas, e certamente havia, do contrário, o Senhor não teria agido tão drasticamente para reduzir o contingente original. E a razão última da redução foi para que aqueles israelitas não creditassem a vitória a eles mesmos, para evitar o orgulho. Se inicialmente havia qualquer risco com relação a esse pecado, agora esse risco havia sido completamente extirpado. Irmãos, aqui é uma belíssima lição a respeito da natureza divina. A sua graça é tão imensurável que os homens mais desprezíveis da face da terra, certamente aqueles que desconfiam sem razão do poder soberano do Altíssimo, podem ser restaurados para servirem como instrumentos nas mãos de Deus para o cumprimento dos seus planos eternos. Olha que coisa interessante. Vem à sua mente algum nome? Quando eu estava meditando nisso, 2 nomes logo vieram à minha mente: Pedro e Tomé. Pedro não negou a Cristo. Era de se esperar, olha, acabou para ti, não tem mais chance para ti. Você negou 3 vezes. E numa situação vexatória, diante de quem ele não poderia, não precisava negar que conheceu Galileu. 3 vezes. Mas a graça de Deus é tão imensurável que Jesus Cristo vai chamar Pedro e vai restaurá-lo. O outro nome, Tomé. Aquele que disse, olha, eu só acredito vindo. Né? Lá Jesus Cristo aparece e diz, Tomé, põe o teu dedo aqui. Restaura o camarada. E todos os 2 vão morrer como mártires, servindo como instrumentos nas mãos de Deus para a promoção do Evangelho. Os tímidos, medrosos, displicentes são novamente restaurados. Mais ainda, veja a segunda convocação. Gideão se sente à vontade até para convocar uma tribo, a mais numerosa das 12 tribos, que não estava envolvida naqueles conflitos, os efraimitas. E o texto termina com uma nota significativa. É nas mãos dos efraimitas que aqueles 2 reis midianitas vão ser executados. E é uma glória incomum para aquela tribo, que no capítulo seguinte vai reclamar, porque Gideão originalmente não os havia convocado. Irmãos, a lição que nós aprendemos aí, a respeito de Efraim, nessa segunda convocação, é que ninguém é capaz de prever o que Deus é capaz de fazer, através daqueles que se colocam em suas mãos para batalhar pela fé. Esse é um mistério humanamente insondável. Quando você se coloca
nas mãos de Deus, você não sabe o que vai acontecer. As operações de Deus são imprevisíveis. Deixa eu fazer algumas perguntas para você hoje pela manhã. Há alguém aqui precisando de encorajamento, tal como Gideão precisou? A sua fé tem produzido confiança espiritual naqueles que são servos de Deus? Seu testemunho tem produzido ânimo naqueles que são seus irmãos na fé? Quantos livramentos extraordinários você é capaz de lembrar que já aconteceram durante a sua caminhada cristã? Coisas que você nem imaginou que poderiam ocorrer. Mas Deus agiu tão magnificamente, revertendo uma situação que humanamente seria incapaz de ser revertida. Você está batalhando pela fé? Aquela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como diz Judas. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus eterno, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de poder esquadrinhar a tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, a derivar benefícios espirituais para as nossas almas. Retira do nosso coração todo e qualquer fastio com relação à tua santa e bendita palavra. E a cada dia que o Senhor não apenas nos permite entendê-la, mas ajuda-nos também para que possamos colocá-la em prática na nossa caminhada espiritual, a fim de que não sejamos guiados pelo nosso próprio ânimo, mas que sejamos conduzidos pelas verdades imutáveis da tua palavra. Abençoa cada pessoa aqui presente nesta manhã, aqueles corações que estão abatidos. Se há alguém necessitando de encorajamento, que o Senhor anime através das operações poderosas do Teu Espírito Santo. E ajuda-nos a cada dia para batalharmos nas nossas lutas espirituais, tendo sempre em mente a tua soberania, o teu poder extraordinário, os milagres que podem ser realizados pela tua graça, mas ajuda-nos também a fazer tudo aquilo que está dentro dos limites da nossa competência, para não sermos tidos como pessoas que falham nas suas responsabilidades pessoais. É no nome do Senhor Jesus que nós choramos. Amém.